pessoal, começa agora mais um Viver Melhor. Nada tão diferente, né? Mudei um pouco o visual para a gente poder ficar ainda mais para cima. O verão tá chegando, né? Então se liga porque a gente começa o programa agora e tem muita coisa legal para você. No programa de hoje você confere uma entrevista especial com a doutora Carolina Brioski sobre cefaleia. Tem uma matéria super bacana sobre fisioterapia veterinária, dica com o nosso querido Gustavo Matos e muito mais. E aí, gostou? Então fica aí ligadinho porque o Viver Melhor está no ar. E eu dou início agora a mais uma entrevista especial. Eu estou aqui com a doutora Carolina Brioski, que é dentista. Ela esteve no nosso primeiro programa aqui quando começou comigo no Viver Melhor. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, olá. Hoje o nosso assunto é sobre a cefaleia. Na maioria das vezes, acontece mais nas mulheres do que nos homens. Isso é natural? Isso é normal. A mulher está em prevalência mais alta, quase 20% mais alta que os homens, a cefaleia. Agora, como que os dentes, né, como a gente está com a dentista, eles podem influenciar para que a pessoa tenha uma cefaleia? Existem dois tipos de cefaleia, cefaleias primárias e secundárias. As cefaleias primárias têm dois tipos que a atuação é mais do cirurgião dentista mesmo, que é a cefaleia tensional e a cefaleia associada à articulação temporomandibular, que é a ATM. São cefaleias que o dentista ele consegue fazer o diagnóstico porque tem algumas peculiaridades específicas do caso que são ligadas aos dentes mesmo no consultório odontológico. Como saber que eu preciso procurar um dentista por conta de uma cefaleia? Porque muitas vezes a pessoa não vai no dentista, ela vai no neurologista. Existem alguns pontos que são cruciais, às vezes até um neuro mesmo encaminha o paciente para o dentista, porque tem alguns pontos de cefaleias que a gente sabe que são características de cefaleias causadas por problemas na musculatura da face, né? Ou no masseter, ou no temporal, ou nos digástricos, ou na própria articulação. Esses sinais são, por exemplo, a cefaleia que ela é dor bilateral, aquela dor que não é pulsante, é mais uma dor contínua, vem geralmente no período da manhã, que é quando o paciente acorda, geralmente o paciente que tem bruxismo, que fica rangendo o dente ou faz apertamento a noite inteira, ele acorda com muita dor na musculatura da face e essa dor pode irradiar para a região da cabeça, causando cefaleia. Então o próprio médico, ele identifica aquilo e às vezes o próprio paciente, ele sente que tem alguma coisa errada nessa região e ele procura o dentista para poder com essa queixa. Que é isso daqui, né? Que são as articulações que ligam a parte fixa do nosso crânio, porque o único osso móvel é a mandíbula, né, na nossa cabeça. Então, essa região aqui é a região que o paciente geralmente aponta quando ele vem com a cefaleia. Ele não sabe muito bem onde está doendo, não é uma dor que o paciente consegue apontar um lugar, como por exemplo, uma enxaqueca, que o paciente sabe aonde está latejando, que é aquela dor que fica pulsante, né, o tempo todo ali, e geralmente algumas regiões específicas da cabeça, unilateral muitas vezes. Então, tem alguns pontos que fazem você saber diferenciar um diagnóstico, que é o que faz o paciente procurar ou o médico ou o dentista e muitas vezes o médico encaminhar para o dentista fazer o tratamento adequado para a nossa área. E quando chega no dentista, qual é a forma de tratamento? Então, a gente faz toda uma anamnese, né? Se o paciente se encaixar nesses requisitos de cefaleia tensional ou cefaleia das ATMs, a gente faz um tratamento com relaxamento muscular. Por exemplo, a nossa filosofia, a minha filosofia de tratamento depende muito do dentista. Tem dentista que gosta de passar um medicamento, um relaxante muscular. Já a minha filosofia de tratamento, que eu sigo a escola de dor orofacial, nós fazemos tratamento para relaxamento muscular sem medicação. A gente induz o nosso corpo a produzir a medicação necessária para dor. Mas como assim? Usando o TENS, que é um método que faz uns pequenos choques na musculatura, ele ativa o cérebro a produzir as endorfinas para dor. A acupuntura, que é muito conhecida, é uma técnica milenar, que relaxa a musculatura mesmo, já tem embasamento científico. O agulhamento seco, que é com agulha de acupuntura, só que a gente vai nos locais onde a musculatura deu um nó, nesses músculos tensos, e desfaz aquele nó com a mão. Na face. Principalmente no masseter. Esse músculo aqui é o que mais sofre quando o paciente tem apertamento e faz bruxismo à noite. Ele fica mais tenso do que os outros músculos. Então a gente vai com a agulha naquele pontinho onde a gente vê que tem um nó na musculatura e desfaz aquele nó.
Também tem a termoterapia, que é a terapia com calor, as massagens com uma medicação, por exemplo, Cataflam, para poder ajudar a relaxar, esticar aquela fibra muscular que está muito tensa. E tem sempre a placa de bruxismo para aqueles pacientes que fazem o bruxismo noturno, para poder dormir com a placa e não machucar a musculatura, não machucar os dentes, não desgastar os dentes tanto. Então é uma ajuda que a gente tem, são alguns recursos que a gente tem para poder ajudar esse paciente. E nesse caso, o prognóstico, ele é muito demorado? Então, o paciente que tem uma cefaleia, se ele não cuidar também da parte psicológica, ele vai ficar sempre voltando ao consultório com o mesmo problema. Porque a maioria das cefaleias tem associado um problema de ansiedade ou de depressão, estresse elevado. Vai depender muito da rotina e do dia a dia da pessoa, senão ele vai voltar sempre para o consultório. Então é um tipo de tratamento que faz com o dentista e também outros especialistas, né? Isso, ele é multiprofissional, porque a gente tira aquela dor aguda naquele momento, mas a pessoa tem que mudar o estilo de vida, tem que fazer atividade física, alongar sempre os músculos do pescoço, alongar a musculatura da face, fazendo exercício de abertura de boca na frente do espelho. Às vezes a gente não sabe, mas no dia a dia tem esses cuidados que você tem que ter com a musculatura da face, que pode diminuir sim a sua cefaleia, a sua dor de cabeça. Quando você fala em cefaleia, fala da musculatura, me veio agora. Dependendo do tipo de alimentação que a pessoa tem, isso também influencia? Também influencia, principalmente nas enxaquecas. Os pacientes que eles têm enxaqueca, ela geralmente é causada por algum tipo de alimento, muito doce ou muito gorduroso. Tem gente que já chega aqui no consultório e fala, ó, essa minha cefaleia piora quando eu como muita gordura. Então, dependendo do que você comer, se estiver fazendo mal, você tem que mudar a sua alimentação sim. Porque senão não adianta também fazer o tratamento, continuar comendo do mesmo jeito. Uma alimentação saudável, ela melhora tudo, todos os aspectos. Então, todo mundo que come muita gordura, muito carboidrato e muito açúcar, né, no geral, sempre tem tendência a ter mais cefaleia, mais dor de cabeça. E eu comecei falando que acontece mais nas mulheres, né, tem cefaleia mais nas mulheres do que nos homens. Mas nas crianças também a gente tem encontrado muito? Sim, nas crianças, muito por causa da questão hormonal. Existem alguns medicamentos, alguma química do nosso cérebro que faz com que a produção desses hormônios afete também os vasos sanguíneos, causando cefaleia. E também tem os aparelhos ortopédicos. Quando a criança está usando aparelho ortopédico, eles tratam a base do crânio, abrem os ossos. Mexe bastante, né? Mexe com todo o funcionamento, principalmente quando mexe com a base do crânio. Aí mexe com todo o funcionamento da musculatura também da face e acaba causando também essas cefaleias. Nesse caso, quando usa um aparelho ortodôntico, né? Tanto a criança como o adulto começa a ter dor de cabeça, ele acaba fazendo esse tipo de tratamento que é feito aqui, com acupuntura, relaxamento, ou é um outro tipo de tratamento? Sim, para as crianças é o mesmo tratamento, porque como a gente não usa medicamento, ele não tem idade esse tratamento. Então a gente pode agulhar, pode aplicar o TENS, fazer a termoterapia. O que tem que ser avisado para os pais é que como a criança está em crescimento, essa cefaleia pode voltar em outras épocas. Mesmo que não tenha um estilo de vida estressante, não faça uma alimentação ruim, ela pode voltar por causa do crescimento. Então a gente viu que precisa estar muito atento, porque uma cefaleia não necessariamente vai ser só um problema do dente, né, doutora? Sim. Pode também ser algo muito grave, pode estar escondido ali, né? Tem que ficar atento porque, dependendo da cefaleia, pode ser tumores na face, tumores na base do crânio, algum tipo de alteração hormonal relacionada a um distúrbio do nosso metabolismo. Então, sempre tem que ficar atento porque, dependendo, pode ser um problema muito mais grave do que apenas uma dor de cabeça. E quanto antes tratado, melhor. Melhor, né? Sempre melhor. Obrigada mais uma vez aqui. Obrigada a vocês. Muito obrigada. E qualquer dia a gente volta de novo aqui com a doutora Carolina. Com certeza, serão muito bem-vindos. Se você é uma dessas pessoas que está com dor de cabeça, então vamos procurar logo um profissional para poder sanar e também descobrir, né, a causa dessa cefaleia. Continue aí, porque daqui a pouco a gente volta com mais Viver Melhor. Estamos de volta. Agora eu vou falar de um assunto, gente, que todo mundo, acho que a maioria das pessoas gostam, né? Água de coco. Vamos conhecer um pouquinho dos benefícios e aproveitar que tá um calorão, né? Água de coco é tudo de bom.
A água de coco contém mais potássio do que 4 bananas e é fortemente recomendada para a saúde da pele e a hidratação do corpo. O potássio encontrado na água de coco é um nutriente muito importante para manter em equilíbrio a quantidade de sal e água que os rins excretam. A água de coco tem também as citocininas, que são os hormônios vegetais responsáveis pela divisão celular. Por isso, atuam na renovação das células, garantindo uma pele jovem e saudável. Ela é rica em vitamina C e, quando ingerida, aumenta a produção de glóbulos brancos, células que fazem parte do sistema imunológico e que têm também função de combater micro-organismos e estruturas estranhas do corpo. Os sais minerais, como o magnésio e o potássio, que ela possui, ajudam na digestão, agindo contra o intestino preso. Vai uma água de coco aí? Hoje eu vim conhecer um lugar muito especial. É um lugar onde faz fisioterapia, mas não é pra gente, é fisioterapia para animal, gente. Então nós vamos entender um pouquinho mais desse mundo animal, dos cuidados e como você pode fazer com que o seu cachorro fique muito melhor. Vamos lá! A doutora Larissa, que é fisioterapeuta veterinária, vai explicar pra gente como que é essa fisioterapia feita nos animais. Bem, a fisioterapia e a reabilitação é uma modalidade nova, né, no meio veterinário, principalmente no Espírito Santo. Em outros estados já é realizado há algum tempo e aqui no Espírito Santo, apesar da gente estar trabalhando já há alguns anos, a divulgação é pouca, alguns proprietários não conhecem, às vezes não sabem da indicação, às vezes não procuram por causa da indicação e não saber quais são as indicações. A gente trabalha com pacientes com problemas ortopédicos, problema neurológico, animais com sequelas de doenças virais como a sinomose, animais com sequelas de AVC e um problema muito grande que a gente tem, que é também a obesidade, né? Os animais eles estão ficando cada vez mais domiciliares e as pessoas acabam comendo um petisco aqui, um petisco ali, jogando, e a gente tem muito problema com o animal obeso. Para a gente reabilitar esse animal depois fica difícil. E com os anos, faz parte do envelhecimento, o animal desenvolveu uma artrose. E esses animais obesos, eles vão desenvolver artrose mais rápido e vão diminuir a atividade por causa da dor e vão ficando cada vez mais obesos. A gente pega paciente aqui que não levanta, às vezes, por causa da obesidade, precisa de cinta para ser ajudado. E aí só com a ajuda de natação, da hidroesteira, que a gente consegue aos pouquinhos ir reabilitando esses animais. Nesse caso da obesidade, eu falo isso porque eu tenho cachorro e muitas vezes a gente tem vontade de um pedacinho de banana, né, de alguma fruta. O que seria adequado realmente da gente fazer em casa? Só ração, não vou dar nada do que eu como, ou a gente pode abrir alguma exceção? Então, sempre é bom, é difícil a gente fazer só a ração, né? Fica com pena, vai comer esse negócio seco todo dia. Sempre é bom fazer o acompanhamento com o veterinário. Então, assim, alguns animais precisam de rações específicas, né? A gente tem que tomar cuidado com alguns alimentos que são tóxicos para o animal, pode fazer uma intoxicação alimentar, mas a gente sabe que é difícil não dar algum tipo de petisco. Mas a gente sempre pede para, se não não aguentar, não resistir, dar preferência a frutas, legumes. O que a gente indica muito é o chuchu. Que o pessoal fala assim, nossa, até parece meu cachorro vai nada, comer. Né? E olha, é impressionante, os animais gostam. E eu sempre vou na lei da compensação, é igual a gente. Se você comer uma pizza, no outro dia você vai maneirar. Então assim, se você tá dando aquele petisco, ou então você dá um bifinho, um biscroquezinho de cachorro, eu vou sempre pela compensação, tira um pouquinho de ração. Entendeu? Só que a gente não pode substituir totalmente por causa dos nutrientes que a gente tem na ração, né? Então assim, e ele precisa. Então às vezes vem a medida certinha atrás do pacote, aí a pessoa fala, não, mas eu tô dando a medida certa. Mas ele não come a ração pura, ele come com frango. Ah, mas eu tenho que pôr um sachêzinho. Então a gente tem que compensar isso, né? Eu não vou falar que as minhas não comem. Elas comem cenourinha, elas comem chuchu, bananinha, gostam e comem. Mas eu sempre compenso tirando uns grãozinhos de ração.
Aqui a gente viu um cachorro nadando, né, fazendo fisioterapia. No caso, ele tem o quê? O Frederico, ele veio pra gente ainda novinho. A suspeita é que ele tenha tido uma hipóxia durante o parto e essa hipóxia levou a um tremor de um membro. E foram feitos diversos exames, raio-x e nada foi diagnosticado. Então a veterinária pediu que fosse procurada a reabilitação para o fortalecimento muscular. E desde que ele começou a natação, a musculatura que ele desenvolveu foi muito boa. Tanto que assim, ele já, em relação ao tremor da pata, o Frederico já está liberado desde novinho, mas os proprietários viram o quanto aquilo fez bem para ele e resolveram manter. Ele ficou um período sem e eles perceberam que nesse período ele não brincava tanto quanto esse período da natação, porque aumenta a disponibilidade do animal. Agora, uma coisa que chama a atenção, até quando a gente estava conversando antes, são os cachorros idosos, né? Eles ficam mais quietos, mas não por conta da idade, porque cachorro não tem noção da idade que tem, mas por algum fator de dor, né? Isso é um fator assim que a gente escuta muito, não só do proprietário, a gente vê que algumas pessoas falam, não, mas o veterinário dele falou que isso é normal porque ele está velho. Se você tiver um cachorrinho em casa, que ele parou de fazer alguma atividade, antes ele caminhava 3 quarteirões, hoje ele caminha 1 quarteirão, procura o veterinário, vamos fazer uns exames mais específicos. Ele pode estar com problema no coração, ele pode estar com problema nos rins, que está deixando ele mais fraquinho, ele pode estar com problema neurológico e tudo isso com o acompanhamento do veterinário clínico, a gente pode dar qualidade de vida. Osteoartrose, uma displasia coxofemoral, uma displasia de cotovelo. Meu cachorro pulava no sofá e há 2 anos ele não pula mais. Isso não é normal. Esse animal está com dor, provavelmente. Então, no caso, vai no veterinário, se tiver mais alguma outra coisinha, vem para fisioterapia, que dá jeito, né? Isso. A gente sempre dá preferência, a gente não atende animal sem indicação do veterinário, porque a gente precisa de alguns exames, né? Precisa saber se esse animal tem um problema cardíaco, se ele faz se ele é epilético, se ele faz o tratamento, o controle da epilepsia, porque a gente precisa trabalhar junto com o veterinário clínico para poder ter um bom resultado. Então é bom também chamar a atenção. Viu aqui nadando na piscina, viu um cachorrinho também ali na esteira, isso não quer dizer que se você tem piscina ou esteira em casa, que você vai colocar o cachorro, né? Isso é muito importante. Muita gente fala assim, mas eu vou jogar. Tem que saber assim, o animal, antes dele ir para natação, a gente geralmente faz um preparo cardiorrespiratório na esteira. Porque a água ela faz muita pressão no tórax. Então se você chegar, você tem um cachorrinho que ele tem um probleminha no coração, e você vai lá de uma vez e joga ele para nadar, você pode perder seu animalzinho, porque ele pode descompensar. Os animais que são braquicefálicos, o bulldog francês, o pug é um animal que a gente tem muita dificuldade de colocar para nadar. A gente dá sempre preferência na hidroesteira, que são animais que a gente já sabe que tem problema para respirar, dificuldade para respirar. Então a gente pode perder mesmo um animalzinho desse se a gente faz uma natação sem acompanhamento. Então, gente, nada de ficar fazendo essa brincadeira em casa. Primeiro vamos buscar um veterinário para poder saber se realmente você pode brincar com seu cachorrinho na piscina. Todo cuidado é sempre pouco com os cachorrinhos, né? Isso aí, vamos deixar eles ficarem velhinhos do nosso lado, mas com qualidade de vida, que é isso que importa. Vamos cuidar dos nossos bichinhos de estimação, né? Quando eles estão felizes, com certeza a gente fica mais feliz. Continuem, porque daqui a pouco eu volto, que tem ainda mais Viver Melhor. Voltamos! E agora a gente vai com a nossa dica super bacana com Gustavo Matos. Qual que é a de hoje, Gustavo? Olá pessoal, estou aqui no Viver Melhor com aquelas dicas. Hoje eu vou falar sobre emagrecimento. Muita gente tem dúvida o que devo fazer. Verão chegando, todo mundo querendo resultado, né? Então vamos lá. Atividades aeróbias não servem muito para emagrecer. Estranho isso falar, né? O que acontece? Quando a gente faz um tipo de atividade aeróbia, ela tem que ser de baixa ou moderada intensidade.
Com isso, você não consegue otimizar o seu gasto metabólico no pós-exercício. O que seria isso? A gente tem que fazer uma desordem metabólica no organismo. E a atividade aeróbica, ela não consegue promover essa desordem. Então a dica que eu falo é o seguinte, quando a gente for treinar, a gente tem que treinar de forma intensa. Por quê? A intensidade, ela corresponde diretamente ao emagrecimento. Você vai ter uma resposta ótima no metabolismo e isso vai gerar emagrecimento no pós-exercício, que é o mais importante. Então, verão chegando, se você estiver fazendo atividade aeróbica, repense, tente mudar a estratégia e busque algum treino mais intenso. Lembrando que a alimentação é muito importante. Se você puder conciliar atividade com a alimentação, você vai ter uma resposta muito melhor. Volto no próximo programa com ótimas dicas para vocês. Da Malhação, vamos para Bruna Vasconcelos, que hoje tem dica de beleza e estética. E o nosso assunto de hoje aqui com a Bruna Vasconcelos é peeling de diamante. Bru, só tira assim algumas dúvidas, porque muita gente já deve conhecer, mas acho que conhece mais ou menos ainda. Sim, o peeling de diamante, ele é uma leve abrasão no rosto. Ele ele é diferente do peeling químico. O peeling químico, ele age mais profundamente na pele, conseguindo remover melasmas, né? Tratando acne. Mas esse não, esse aí ele melhora o aspecto da pele. Então, o peeling de diamante, ele pode ser associado a outros tipos de tratamento? Sim, nós conseguimos sensibilizar essa pele para permear ativos melhores. O que quer dizer isso? Nós vamos colocar máscaras, ácidos, aí entramos com outros protocolos de acordo com cada necessidade. O peeling de diamante, ele vai remover aquelas células mortas do rosto, né? Deixando um rosto mais fininho, uma pelezinha mais sedosa. Gente, a Olivia foi a nossa grande modelo. Primeira vez que você faz peeling de diamante? Sim, primeira vez. E o que você achou? Nossa, muito gostoso. Dá uma suavidade na pele e é uma limpeza de pele mais aprofundada. E a gente sai com a pele totalmente revitalizada. Adorei! A gente até, enquanto estava fazendo o peeling, né? Nós vimos que saiu parecia uma espuminha, alguma coisa que é próprio da pele da pessoa que fez o peeling. Aquilo ali é normal? É normal, aquilo ali a gente chama de extrato córneo. Realmente a célula morta mesmo da pele. Normalmente nós temos um processo no rosto, em toda a pele, que a gente descama essa célula morta e ela remove a cada 28 dias. Então, o que nós estamos fazendo? Adiantando essa remoção, porque as células elas se renovam para que fiquemos com uma pele jovem, uma pele saudável. Menina sempre. Para quem que é indicado? Olha, ele é indicado para vários tratamentos, né? Mas, em suma, ele é muito utilizado para deixar mesmo uma pele mais sedosa, uma pele mais receptiva, uma pele mais brilhosa, mais viscosa. Qualquer pele pode fazer? Qualquer pele pode fazer. Essa não tem contraindicação? Não, essa não tem contraindicação. Nós podemos utilizar. E é super simples, né? Porque é só passar o motorzinho, depois a pessoa passa o protetor e vai trabalhar. Isso. Se não for indicado, às vezes entrar com um ácido ou entrar com um creme para tirar a oleosidade da pele. Esse creme vai penetrar na pele muito mais fácil. Podemos utilizar também após a limpeza de pele. Então, ele tem várias colocações dentro da estética. Bru, muito obrigada mais uma vez aqui no Viver Melhor. Espero que o pessoal tenha gostado. Valeu. Obrigada. E acaba mais um Viver Melhor. Espero que vocês tenham gostado, hein? Sexta-feira que vem eu espero você às 9 horas da noite aqui na Imagem TV. Lembrando das reprises. Se você não pode ver na sexta, porque sempre tem uma festa com um amigo, né?
Mas chama qualquer dia para sua casa, liga a TV, mas se não consegue ver, olha, todo dia, 1h da tarde, 9h da noite, aqui também na Imagem TV ou no nosso site, imagem.tv.br/ao vivo. Manda aí alguma sugestão, quer saber de alguma coisa, gostou do meu cabelo? Manda para o euquero@imagem.tv. Beijo, até sexta-feira que vem. Tchau!